Bom, a gente está aqui na aula de soterologia. Já entendemos que o diabo está muito interessado em distorcer o que é salvação para viciar as pessoas em religião. Cristo vai nos desintoxicar da religião. Evangelho é aquele que desintoxica você. Aí, para desintoxicar, tem que colocar soro na veia. Evangelho na consciência, evangelho no coração, evangelho no dia a dia, evangelho na pregação, evangelho na oração, evangelho no louvor. Tem que colocar evangelho. Aí você vai se desintoxicando da religião. O que a gente vê aqui, ó? A vontade de Deus é salvar os pecadores, página 24. Se alguém não tiver a folha, a gente tem uma aqui ainda. Bem? Quanta gente maltrata as pessoas e acredita que está fazendo a vontade de Deus, porque a religião ela é assim mesmo. Ela é tão alienante, mas tão alienante que ela fala, é a vontade de Deus. Aí colocou a placa, a vontade de Deus, você vai contestar como? Você não tem como brigar contra a vontade de Deus. Só que infelizmente é o seguinte, tem muita gente que maltrata as pessoas em nome da vontade de Deus. E o Senhor Jesus falou, chegará tempo em que os homens, julgando prestar um serviço a Deus, perseguirão vocês de cidade em cidade, igreja em igreja, reunião em reunião, e matar-vos-ão, arrastando vocês pelo meio da rua. Não aprendeu nada do Evangelho, mas diz que é a vontade de Deus. A pessoa não tem o mínimo de sensibilidade para perceber que não é isso. Em nome da minha religião eu não vou maltratar as pessoas, mas isso é uma questão de consciência. Eu não vou maltratar a pessoa em nome da minha religião. Eu tenho que saber se eu estou prestando um serviço a Deus ou ao diabo. Porque o pessoal fez até um voto de não comer nada enquanto Paulo não estivesse morto, em nome da religião deles. E qual é a verdadeira vontade de Deus? Qual que é a verdadeira? Vamos perguntar. É a vontade de Deus? Qual que é a verdadeira? Tem que aprender com Jesus. Levantar prédio e financiar arquiteturas suntuosas, essa é a vontade de Deus realmente? Que a gente vem aqui para levantar um monte de prédio e colocar uma placa do lado de fora? Essa é a vontade de Deus? A gente tem que saber o seguinte, cada igreja que vai se organizar para pregar a salvação, ela vai ter que ser autogestora. Uma igreja tem que ser autogestora. Autogestora que ela tem que ter recurso suficiente dentro para que ela possa pregar o evangelho, dar assistência aos membros, pagar suas despesas de água, luz, telefone, transporte, mobiliário. A igreja tem que ser autogestora. Vai comprar um terreno, ela tem que ser autogestora também. Vai levantar um prédio, autogestora. Os membros sustentam esta vida do santuário. A partir do momento que a igreja não tem condições de fazer o supérfluo, vamos colocar assim, o a mais, a suntuosidade, ela tem que, não estamos conseguindo pagar o aluguel, não estamos conseguindo aqui pagar a luz, não estamos conseguindo fazer a evangelização, tem algum problema acontecendo aqui. Mas aí o pessoal fala o seguinte, nós vamos levantar prédio, e para levantar prédio aí ameaça as pessoas, e faz campanha, e manda as pessoas vender os bens que tem, trazer todos os bens para a igreja. É sistema. Eu tenho certeza que Deus não mandou levantar prédios suntuosos, tenho certeza. Coisa que vai ficar aqui na terra quando Jesus voltar. Basílicas gigantescas. E ainda mais explorando a pobreza das pessoas, porque são os pobres que levantam igrejas. Não é o ricaço não. O ricaço pensa 1000 vezes em colocar a mão no bolso para poder fazer uma doação para a igreja. 1000 vezes. Porque ele sabe que ele está fazendo uma doação que não tem nenhum retorno financeiro para ele. Ele pensa. Agora tem aquele irmão que ele é liberal. O irmão liberal é aquele que do dele ele tira e compartilha com a obra de Deus. Mesmo assim, ele sendo liberal, não pode ser explorado. Uma vez deu o que fazer com o irmão para trazer ele de volta para a igreja, por causa que ele entrou numa congregação e a congregação percebeu que ele era um empresário. Aí começaram a pedir microfone, bateria, pedal, guitarra, púlpito de mármore, encarpetado, cadeira estofada. Aí ele ficou na falência e aí ele ficou numa situação que depois ele precisou de auxílio da igreja. Aí ele falou, eu não volto mais porque eu precisei do auxílio da igreja e a igreja não me deu retorno nenhum. Quando eu era microempresário, que eu tinha condições de
bancar a igreja, estava bem. Quando eu fiquei na lona que eu precisei de auxílio, a igreja não me deu retorno nenhum, deu sufoco para trazer ele de volta para o Evangelho. Então a gente já sabe que Deus não levantou a sua salvação para levantar esses templos suntuosos, bem, equipar um ministério com indumentárias sagradas e diferenciado do restante dos homens. Jesus não veio criar um clero, tá? E o laicato. O que é o clero? É a turma de sacerdotes que está um degrau acima do povo. Não é verdade. Não é verdade. Clericalismo, esse negócio de criar uma aura de santidade em torno do ministério, enquanto o povo é ralé, não pertence ao espírito do Novo Testamento, mas não pertence. Paulo e os apóstolos eram confundidos com o povo direto. Cristo era confundido com o povo direto. Tanto é que o Judas teve que ir lá e dar um beijo no Cristo, porque ele era muito parecido com todo mundo. A fala de Jesus era uma fala com sotaque, sabe? Cristo estava sempre misturado com o povo. Tanto ele estava misturado que lá ele fez um milagre dos pães e dos peixes, e depois queriam levar ele para se tornar rei. E ele conseguiu sair no meio do povo sem ninguém perceber que era ele, de tão igual que ele era. Mas o pessoal quer criar a aura de santidade em torno do ministério: presbiterato, evangelicanato, pastorado, bispado. E é isso que Jesus veio fazer? Mas não é mesmo. Não é mesmo. Ele veio derrubar isso aí, porque isso aí já tinha sacerdotes e povo. Jesus veio derrubar isso aí. Então a salvação não é nem para levantar patrimônio, e a salvação também não é para colocar os mais importantes acima dos menos importantes. Por isso que o Senhor Jesus, ele curava nos sábados e curava todo mundo. Atravessou o mar da Galileia para poder recuperar um gadareno que ninguém dava nada por ele. E Jesus não cobrou nada do homem pela libertação que ele recebeu. Salvação é isso. Entender a salvação, que é uma libertação absoluta e verdadeira. Então não veio para poder criar um sacerdócio sagrado acima do povo comum. Não veio segmentar a sociedade, classificando alguns como nobres e outros como vagabundos. A religião faz muito isso. Tiago denunciou, né? Tiago denunciou. Até pedi para os irmãos na semana passada lerem. Vocês leram a carta de Tiago? Pastor, leio, né? A carta de Tiago, 5 capítulos. Leio a carta de Tiago. Leio quantas vezes vocês quiserem. Tiago de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, ele falou que é pecado. É pecado você tratar as pessoas com acepção. É pecado. Inclusive tem um livro, eu não trouxe ele aqui hoje, que é o livro que eu falo na diaconia, no diaconato. Os diáconos sofrem muito com isso, porque os diáconos, eles recebem a ordem de que quando for receber o pastor ilustre, tem que dar tapete vermelho para o pastor ilustre. E o irmão da comunidade comum, né, senta onde tem. Os diáconos sofrem muito com isso aí, porque eles já recebem a orientação do pastor da igreja. Aí o Tiago fala: não, o negócio é o seguinte, vamos tratar todo mundo com dignidade. Vamos tratar todo mundo, vamos nivelar todo mundo por cima. Já que a gente está nivelando os irmãos, vamos nivelar todo mundo por cima. É difícil? Não dá para nivelar todo mundo por baixo, não é? Então vamos nivelar por cima. Vamos tratar todos os irmãos com fraternidade, com amor. Vamos estender essa salvação do Cristo, porque ele ia na casa do Simão, que era fariseu. Ele ia na casa de Maria. Mas o Cristo também, quantas vezes ele entrou nas casas dos pecadores, como o Levi. Jesus andava pelas ruas empoeiradas, do mesmo jeito que ele entrava nos palacetes. Então o Senhor Jesus, ele é o exemplo para nós. Por que a gente não consegue seguir o exemplo do Mestre, do Cristo? A gente fica, muitas vezes, irmãos, nós, tá? Coloco eu também no meio. Nós ficamos glamorizando o sistema religioso e a aparência das pessoas, e esquecemos que o Cristo morreu ensanguentado na cruz, do lado de 2 ladrões. Quer dizer que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. A lição que Cristo deu, a gente tem que absorver isso aí. Então a gente glamoriza muito, sabe, a aparência das coisas, e favorece a corrupção. Quem não gosta de ser bem tratado, né? Todo mundo gosta. Então por que a gente não trata todo mundo bem?
dá a mesma recepção para todos, o mesmo tratamento para todos, a mesma atenção para todos. Por que a gente não consegue fazer isso daí? Muito pelo contrário, a pessoa que já tem quem dá água para ele, né? Já tem quem coloca tapete para ele, já tem quem carrega a maleta para ele, aparece mais gente para ele, a ajudar ele. Ele já tem e aparece mais gente para poder deixar ele mais para cima. E o irmão que não tem, não aparece um para doar um par de sapato. Quer dizer que a gente mesmo vai negando a salvação que o Cristo veio trazer para a gente. Que salvação não é só a salvação eterna que a gente já recebeu para ter paz com Deus. A palavra salvação no Novo Testamento, quando Cristo fala assim, vai, a tua fé te salvou. O que significa isso? É uma salvação completa, tá? É uma salvação no tempo, é uma salvação nessa vida, é uma salvação para dentro de casa, é uma salvação para a alma, para as emoções, é uma salvação completa, não é só a salvação para a eternidade. Quantas vezes você vê Jesus falando o seguinte, olha, eu acabei de salvar você, fica comigo aqui senão você se perde. Você não vê Jesus fazendo isso. Salvação verdadeira é aquela que a pessoa recebe de uma tal maneira que ela pode ir para casa servir a Deus em paz. A mesma pessoa que vai para casa é aquela que volta para agradecer, porque a salvação chegou na vida dela. Você vê que a salvação chegou na casa do Zaqueu. Qual sermão Jesus pregou na casa de Zaqueu, irmão André? Nenhum. Jesus não pregou um sermão na casa do Zaqueu. Que louvor que Jesus cantou na casa do Zaqueu? Nenhuma. Que repreensão que ele deu para as meretrizes que iam chegando? Nenhuma. Jesus só falou, ô Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. A Bíblia diz que o homem desceu com alegria, recebeu Jesus gostoso, não viu Jesus dar nenhum pito naquele ambiente, e no final da festa, Jesus alegre com os discípulos, comendo e bebendo, tranquilo, não chamou a atenção de ninguém. Aí o homem se converteu só por isso. E aí Jesus disse, entrou salvação na casa, porque esse daqui também é filho de Abraão. Ninguém dizia que Zaqueu era filho de Abraão, mas ninguém. Aí Jesus falou, mas ele é filho de Abraão, e entrou salvação nessa casa, sem sermão, sem louvor, sem oração, sem nada religioso, nada de religioso, só a presença do Senhor Jesus com a sua simplicidade do dia a dia. Então, se a gente assumir esse expediente para nós, estamos levando salvação a muitas pessoas. É só assumir esse expediente, esse evangelho da salvação. Então, Jesus veio para ilustrar a testa dos eleitos, eu escrevi aí. Será que Jesus veio para ilustrar a testa dos eleitos e curvar a espinha dos perdidos? Porque o eleito se sente, o tal. As pessoas que têm aquela ideia da eleição, do escolhido, esse foi escolhido para a salvação. Aquele ali não. Aquele ali tem que carregar saco de estopa nas costas. E Jesus veio fazer isso, porque o pessoal faz isso, ensina isso inclusive, que o eleito tem brilho na testa. Tem um brilho na testa, é por isso que as portas se abrem para ele. Quantas vezes eu não ouvi isso, sabe? Aquele dali é uma pessoa abençoada, você vê tudo que ele faz dá certo, Deus é com ele. E eu ali naquela prova, misericórdia, não tinha nada em casa para comer, sabe? Uma crise braba e o eleito sendo louvado, e eu servindo a Deus na mesma igreja, mas numa prova terrível. Eu não me senti eleito. Foi questionar Deus várias vezes, Senhor, está me rejeitando, esqueceu de mim, eu não sou igual aquele irmão, o que eu fiz de errado? O ensino estava errado. O ensino estava errado. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, fala, todos nós fomos eleitos no amado. Se tem algum eleito aqui, você é eleito em Cristo, no amado. Então aquele que é eleito no amado, porque Deus amou Cristo. Então é isso que é a eleição de Deus, por meio de Jesus Cristo. A eleição, irmãos, não é uma eleição individual. A gente vai falar sobre a eleição aqui, vamos falar sobre a predestinação. Essa é a matéria que fala sobre a predestinação, tá bem? Mas não existe uma predestinação específica e individual para o pastor João. Escolhi o pastor João, escolhi a pastora Maria, pastora Soraya, o irmão Rafael. Não tem.
Não é esse o ensino do Evangelho. O Evangelho é o seguinte: Deus escolheu Cristo. Cristo é no amado. Ele é o eleito de Deus. Deus disse da eternidade 2 vezes ou 3: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês podem ouvir. Esse é o varão aprovado. Esse é o varão aprovado. Ele é o eleito. Quando eu pego a pedra que Deus escolheu, eu entro na eleição, porque eu estou abraçando o que foi abraçado, eu estou amando o que foi amado, eu estou chamando por aquele que foi chamado, o Cristo. É nele que está a eleição. Então não é uma eleição específica para um, para outro, para outro. A eleição é para o Cristo. E todo aquele que nele crê, a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perece, todo. Então é só eu encontrar a pedra eleita. Quem é a pedra eleita? É o Cristo. Encontrou a pedra eleita, ele é a pérola de grande valor. Se ele é a pérola de grande valor, eu quero a pérola para mim. Quando eu pego a pérola para mim, eu entro na eleição. Essa é a doutrina da predestinação. Essa é a doutrina da eleição. É essa que é. Não é uma predestinação individual. Amém? A gente vai entrar nesse assunto aqui. Vou fazer uma pausa, tá bem? A gente nessa matéria a gente tem pouca pressa, tá, irmãos? Ela tem que ser muito bem entendida. Não tem um prazo para a gente terminar do tipo assim: tem que terminar no mês de abril. Não terminar no mês de abril, a gente termina no mês de maio, desde que ela seja bem entendida por nós. Amém?